Oi, meu nome é Juliana, eu tenho 35 anos e hoje eu vim contar um pouco da minha história, o que aconteceu comigo em 2025. Eu tô fazendo esse vídeo para ajudar outras pessoas que possam estar passando pela mesma situação que eu passei. Então, esse vídeo é mais para uma ajuda mesmo e contar o que aconteceu e vamos lá. Em 2025, fevereiro de 2025, eu tive uma lesão na minha perna que no primeiro momento foi constatado como uma picada de aranha, que ela parecia como se fosse mesmo uma picada. E aí nesse meio tempo eu corri até o pronto-socorro e a médica pediu pra eu ir embora, tá? Falou pra eu tomar um dipirona e voltar pra casa. Só que no dia seguinte a dor era muito intensa e nem com o dipirona de 1 grama não tava passando. Aí eu decidi procurar um outro médico, fui tratando pelo postinho da cidade que eu moro e aí continuou sendo diagnosticado como uma picada de aranha. E aí mesmo assim foi piorando, piorando. A gente tem até algumas fotos que eu vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada como ficou no começo. E aquilo foi piorando e em 3 dias já tava bem grande a ferida. E aí até que chegou um médico, que ele era plantonista no dia, e falou pra eu procurar um dermatologista. E eu fui encaminhada para um dermatologista, para uma dermatologista da minha cidade. E aí a médica pediu um exame, que na verdade foi um exame, uma biópsia que eu fiz da ferida de imediato, para que a gente descobrisse o que realmente era. A doutora já achava que era uma doença autoimune chamada pioderma gangrenoso, mas até então a gente não tinha nenhuma certeza. E aí nisso a gente fez uma biópsia e eu lembro que na época a médica foi bem sincera comigo e ela falou assim pra mim: Juliana, no seu caso a gente não tem como esperar pelo SUS. Você vai ter que fazer tudo particular. Você tem dinheiro? E aí na época eu pensei e falei: não tenho, mas eu vou dar um jeito. E aí ela de imediato já pediu 20 exames pra mim, que era exame de sangue, mais a biópsia com um monte de coisa pra constatar mesmo que realmente poderia ser. E aí nisso eu fui de imediato já, fiz os exames de sangue, fiz a biópsia. Lembro que eu fui pra uma outra cidade pra trazer logo a biópsia pra cá pra gente descobrir, porque era muito grande a ferida que eu tava e a dor era muito intensa, então a gente precisava tratar logo o problema da raiz. E aí nisso veio a biópsia e constatou que realmente era uma doença chamada pioderma gangrenoso. É uma doença autoimune rara, que na verdade ela tende mesmo em pessoas que tá com câncer terminal ou tratando uma leucemia. Então, no meu caso, não era nada disso. Poderia ser causado por uma doença inflamatória intestinal. E aí, por isso que eu também fiz uma colonoscopia na época e não tinha nada na colonoscopia. A gente fez mais biópsia do que tirou da colonoscopia para ver se era alguma doença de Crohn ou se era um lúpus, e negativo, tudo dava negativo, graças a Deus. Mas a doença autoimune chamada pioderma gangrenoso era real, ela existia, então a gente precisava tratar. Nisso a gente entrou com o corticoide, que é o prednisona na época. Entramos com 60 miligramas, pelo que eu me lembre, e não resolvia. Entramos com um outro medicamento chamado ciclosporina. Na época eu tomava 100 miligramas por dia e não tava amenizando. E isso foi passando e em 2 meses a doença estava bem extensa. E nisso a gente estava fazendo os curativos para tratar aquela única lesão que eu tinha, que era o pioderma. E aí, quando ela tava quase fechando a ferida, a médica preferiu começar a diminuir o corticoide, porque ele é muito forte e ele, tomando ao longo do tempo, ele tem vários efeitos colaterais. E nessa que a gente diminuiu, as lesões apresentaram muito mais. Então, eu tinha uma lesão que eu cuidava, tomava remédio, fazia os curativos. E quando ela tava quase melhorando, de uma estourou mais 11 na minha perna. E aí eu fiquei com um total de 12 feridas. Quando estourou tudo isso, a médica falou pra mim, eu passava com ela toda semana pra gente ir acompanhando como que tava. E a dermatologista falou pra mim: o que eu pude fazer por você, eu fiz. E você vai ter que ser encaminhada a um hospital especialista. E eu fui encaminhada pra Unicamp. E quando a doutora falou isso pra mim, que eu ia ser encaminhada pra Unicamp, eu fiquei muito em choque,
porque eu sempre fui uma pessoa muito saudável, eu tava no meu auge da minha saúde, eu praticava esporte, sempre andei de bicicleta durante 4 anos, já competi, tava na academia, então eu tava na minha saúde 1000 grau. E aí eu fui pra Unicamp, chegando na Unicamp, tentei internar logo de início, não consegui. Antes disso, eu fiquei internada durante 7 dias no hospital de Nova Odessa, mas como não tinha conhecimento da doença, eles ficaram tratando somente a dor que eu sentia, porque era uma dor muito, muito forte. Nunca senti uma dor tão forte na minha vida, é como se tivesse um maçarico na minha perna queimando a todo momento, e eu tive que conviver com aquilo durante 20 dias quase, sem nenhum remédio amenizava, nem o Tramal tirava minha dor. Aí quando eu fui internada no hospital de Nova Odessa, eles entraram com a morfina ela durava meia hora da minha corrente sanguínea, que amenizava um pouco a dor, depois já vinha a dor tudo de novo. E aí eu fiquei por 7 dias no hospital de Nova Odessa, e de lá já tinha um encaminhamento para Unicamp, graças a Deus. A gente conseguiu adiantar o encaminhamento, porque o meu caso já era muito grave. E aí nisso eu fui para a Unicamp. Chegando na Unicamp, conseguimos internar, na época com a ajuda do Hospital de Nova Odessa, que fez o encaminhamento para a Unicamp, e com essa doutora também, que me deu totalmente suporte. E fui para a Unicamp, e lá conseguimos começar o tratamento. E aí eu internei no dia 28 de maio na Unicamp, e dia 30 eu descobri que eu tinha uma embolia pulmonar. Como eu tava com esse pioderma na minha perna, que era a minha perna esquerda, que era a que tava mais lesionada, eu tive uma embolia pulmonar. E eu lembro que a doutora que tava no meu caso no dia de plantão, ela perguntou pra mim se eu tava bem, e eu disse que eu não tava muito bem, porque eu não tava conseguindo respirar muito. Mas na minha cabeça, eu achei que era por conta que eu já tava vindo de uma internação, que era do Hospital de Nova Odessa, eu tava muito cansada, eu tava com muita dor. Então eu achei que o meu cansaço era realmente por causa disso. Mas aí, de imediato, ela pediu um eletrocardiograma, e eles fizeram o eletrocardiograma em mim. Eu tava com tudo muito alterado, e a doutora pediu logo de cara uma tomografia. Foi feita a tomografia em mim no dia 30, e aí a gente fez o exame, a tomografia. Foi a primeira tomografia da minha vida, eu tava morrendo de medo, e mesmo assim fiz com medo mesmo, como muitas outras coisas eu passei lá. E aí foi diagnosticada uma embolia pulmonar. Então eu tinha uma embolia pulmonar com uma trombose. É chamada de TEP, que é uma tromboembolia pulmonar. Então provavelmente a trombose que eu tive na perna, ela subiu pro pulmão. E aí de imediato eu já não podia mais colocar o pé no chão, não podia mais tomar banho, não podia mais descer da maca. E aquilo pra mim foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu não conseguia acreditar que aquilo era verdade, porque parecia que eu tava muito bem, mas eu não tava. Eu comecei a respirar pelo oxigênio, e eu achava que eu tava respirando super bem, na verdade eu tava quase zero de oxigênio. E aí quando colocaram o oxigênio em mim, parecia que eu tinha vivido de novo, porque eu tava muito fraca e eu não tava percebendo. E a embolia pulmonar, ela te mata lentamente, né? Então você não sente a dor da morte na embolia. Ela vai parando o pulmão e te leva. E aí no meu caso eu tava quase, porque quando fizeram a tomografia eu tava com 90% do meu pulmão tomado, e naquele momento não tinha mais o que fazer, né? Era só por um milagre mesmo. Até mesmo porque eu tava tratando as lesões, mais a trombose, mais a embolia. E aí, com oxigênio, tudo, e nisso já começaram as injeções na minha barriga, que era anticoagulante, 2 vezes por dia, e eu não podendo descer da maca, nada. E aí eu peguei uma tosse muito forte, muito, porque eu já tava com a imunidade baixa, já tava vindo de meses tomando o corticoide, que é o prednisona, então a minha imunidade estava bem baixa, acharam que eu tava com tuberculose. E aí fizemos um exame. Eu fiquei, nesse tempo que eu estava com a suspeita de tuberculose, no isolamento, que nesse isolamento é um quadrado assim de vidro, que eu ficava lá, e até os médicos para entrar tinham que vestir toda aquela roupa para poder me ver, para não poder pegar tuberculose, né? Não correr esse risco. Mas aí por fim não era uma tuberculose. Graças a Deus fizemos o exame 2 vezes e não era tuberculose. Mas como nada vem sozinho, depois disso eu peguei uma pneumonia,
E aí eu piorei muito. E nisso os médicos tratando com antibiótico. E eu tinha que tomar um antibiótico para trombose, para as lesões, e a embolia pulmonar e mais a pneumonia. Então nisso foi tratando com remédio, injeção. A gente fazia exame de sangue todos os dias, media a diabetes, media tudo, tipo, muitas vezes por dia. Então eu tive várias lesões no braço por questão de ter que mesmo tirar sangue, fazer exame. E aí eu fiz uma outra biópsia na Unicamp no momento que a minha perna tava em chamas, parecia. De tanta dor que eu tava sentindo e ainda os remédios ainda não estavam fazendo efeito, então eu tava sentindo muita dor. Quando eu falo muita dor, não dá pra mensurar o que era aquela dor. Mas assim, em nenhum momento, todo esse tempo que eu fiquei na Unicamp, todo esse tempo do tratamento, eu não imaginei nada de ruim. Eu tinha certeza que eu ia sair daquela. Tinha certeza. E ainda eu falava pros médicos brincando. Eu falava, não, eu preciso sair daqui, sou atleta e tal, né? Aí os médicos falavam, você é atleta mesmo, porque a gente faz os exames em você e não dá nem pra acreditar. E meus exames um dia tava ruim, no outro dia tava perfeito. E nisso eles foram fazendo todos os exames possíveis para descobrir o porquê que eu tive o pioderma. Ele tinha que ter vindo de algum lugar. Ou ele era uma doença intestinal, ou ele veio de qualquer parte do meu corpo, mas ele poderia ter vindo de algum lugar. E só para explicar meio resumidamente o que eu aprendi com tudo isso, a doença autoimune é o seu corpo brigando com ele mesmo. O que o médico me explicou é mais ou menos assim. O nosso corpo, eles são vários soldados, então eles estão andando junto ali sempre. Quando acontece alguma coisa no nosso corpo, os soldados, eles mesmos brigam com eles. Então foi isso que aconteceu no meu corpo. A doença autoimune é isso. Ela é uma doença sem cura, mas ela tem tratamento. Então a doença autoimune, ela é mais ou menos isso. Eu não entendo muito sobre, porque eu não sou formada nisso. Os médicos que conseguem mais falar com propriedade, né? O que é uma doença autoimune. Mas o que eu posso falar pra vocês foi isso que aconteceu comigo. E aí nisso a gente continuou o tratamento e o que eu posso afirmar pra vocês é que Deus é bom todo o tempo, porque Deus não me amparou em nenhum momento. E tudo que aconteceu comigo lá na Unicamp foram praticamente 40 dias internada, porque eu fiquei 30 dias na Unicamp e quase 10 dias no Hospital de Nova Odessa, então deu praticamente quase 40 dias. O que eu posso afirmar pra vocês é isso, e o que eu posso falar pra vocês sobre tudo que eu passei é que em nenhum momento eu fui desamparada por Deus, nem pelos médicos. Quem capacitou os médicos naquele dia foi Deus, com certeza, Deus em todo o tempo. E vou abrir aspas aqui rapidinho pra contar pra vocês, que essa médica, a doutora Bárbara, ela que foi me ver quando eu não estava bem, até que ela pediu para fazer a tomografia, ela falou para mim numa consulta que eu tive depois da internação, que ela foi embora para casa dela e ela chegou na casa dela, ela abriu o prontuário meu, que ela falou que não é uma coisa que geralmente ela faz, que ela já tava na casa dela e tal. E ela abriu meu prontuário e ela falou, a Juliana não tá bem. E aí ela ligou lá na Unicamp e falou, pede uma tomografia pra Juliana agora. E aí de imediato eles pediram, nisso era 10 horas da noite, eu nem sabia que fazia exame esse horário. Mas lá, pra quem conhece, pra quem trabalha na área, já trabalhou lá, ou pra quem já foi paciente, sabe que lá funciona 48 horas por 72 sempre. Então, e aí ela pediu essa tomografia e constatou realmente que eu tava com embolia. E realmente, se eu tivesse colocado meu pé no chão ou tivesse feito qualquer outra coisa, a embolia poderia ter subido ou pro meu coração ou pro meu cérebro, que aí seria óbito com certeza. Voltando a falar da doença autoimune, foi isso. E aí eu fiquei por 30 dias na Unicamp, nisso fazendo tratamento, e a gente precisava fazer todos os exames possíveis para saber por que eu tive essa doença. E os médicos sempre perguntavam a mesma coisa para mim todos os dias, como que aconteceu, como que era a minha saúde, como que era a minha vida, como que era em questão dos meus exercícios físicos, e eu sempre falava todo dia a mesma história, umas 3 vezes por dia, porque era sempre médico diferente. Então fui muito bem assistida na Unicamp, muito bem mesmo, não tenho o que falar, nossa, não tenho mesmo o que falar. Vivo o SUS real, eu nunca tinha precisado disso, mas eu vi que realmente no meu caso deu muito certo.
E eu tive todo o apoio da minha família, que sofreram muito com isso. Das pessoas que oraram por mim, fizeram corrente de oração. Eu fiquei sabendo depois, porque acho que quando eu tava internada não falavam muito disso pra eu não ficar assustada, né? Porque querendo ou não fica, né? Puta, que eu fazendo corrente de oração pra mim, né? Eu fiquei com meio assim, sabe? Mas enfim, deu tudo certo e muita gente orou. Agradeço a todos, agradeço a minhas tias, minha mãe, meu pai, minha família, que me ajudou muito, ficou sempre do meu lado. As pessoas que oraram por mim, as pessoas que rezaram por mim, que teve muita gente que acordou de madrugada pra rezar, que eu tenho certeza disso. E aí, por fim, eu vou contar meio resumido, que já deu bastante tempo, mas quem quiser depois eu abro pra contar mais detalhes sobre, né? Por fim, eu tava tratando essa tosse com essa pneumonia e mais todas as outras coisas que eu tive lá. E o médico, quando eu tava faltando uns 7 dias pra terminar o antibiótico, o médico falou assim: Juliana, você já tá melhor, a gente vai te encaminhar pra casa. E, tipo, foi o que eu mais queria ouvir na minha vida. Mas eu tava muito preocupada com as lesões. Nesse meio tempo, as lesões foram melhorando, mas elas iam melhorar em casa. O médico falou pra mim 6 meses a 1 ano pra fechar todas as minhas feridas, porque vocês vão ver que não foram pequenas. E quem tiver mais interesse em saber como realmente estavam minhas feridas, se quiser ver as fotos, eu mando, eu mostro pra vocês. Que aqui não, talvez vão banir se eu colocar realmente do jeito que tá. Mas enfim, o médico falou pra mim: você vai terminar seus antibióticos em casa, porque você já tá bem, talvez se você ficar aqui, você possa piorar. E aí o médico falou pra mim que pra eles fecharem o meu diagnóstico, como eu tinha feito todos os exames dos pés à cabeça pra saber o porquê que eu tive, foi fechado o meu laudo, né, médico, como um pioderma gangrenoso sem causa raiz. Eu não tive uma causa base do que apresentou isso no meu corpo. Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa super saudável. Eu não tive o porquê, eu não tenho uma doença para tratar, a não ser o pioderma gangrenoso, a doença autoimune, que graças a Deus hoje vai fazer praticamente quase 1 ano que tudo começou, porque começou em fevereiro. Eu saí da Unicamp em julho. E os médicos falavam que eu tinha 1 ano pra fechar as feridas. E em novembro minhas feridas estavam praticamente todas fechadas. Mas eu tratei toda a minha saúde, todos os medicamentos que eu tomei, todos os curativos que eu fiz, que eu ficava 2 horas no banheiro pra fechar todas as feridas. Que, como eu falei, não foram poucas, né? Foram 12 e tudo muito grande. E elas foram fechando muito lentamente, mas no prazo mais ou menos que o médico tinha falado foi muito rápido, porque em novembro eu já tinha todas as lesões fechadas e na verdade ia demorar mais aí uns 8 meses para fechar. Eu tive muito cuidado com tudo, como tudo na minha vida eu cuido muito bem, e minhas feridas eu tratei assim com amor mesmo. Em nenhum dia todo esse tempo que eu fiquei doente ou que eu fiquei tratando as minhas feridas, eu reclamei. Quem tava do meu lado, que é a minha filha, tá de prova que desde quando saiu a primeira lesão eu nunca reclamei. Mesmo senti muita dor, uma dor da morte, e não reclamava. Eu só queria passar daquilo, eu tinha certeza que ia dar certo. Certeza. Ninguém tirava da minha cabeça que eu ia passar daquilo e que eu não ia morrer e que eu tinha muita coisa ainda pra viver, ou até mesmo pra dar esse testemunho, conversar com vocês sobre isso, pra poder ajudar outras pessoas. Então é isso que eu deixo pra vocês, e quem tiver qualquer dúvida ou esclarecer alguma coisa, quem tiver passando por algum problema próximo ao meu, pode me chamar, mas pra ajudar outras pessoas mesmo. E pedir pra falar para as pessoas que hoje o que eu vejo, nada que a gente faz nessa vida é à toa. Não foi à toa que eu pedalei durante 4 anos da minha vida. Não foi à toa que eu praticava exercício praticamente 2 vezes por dia. Eu tava no meu auge, eu tava na minha melhor fase da minha vida. Eu tava no meu peso ideal, eu tava no meu corpo ideal. Eu tava com minha saúde em dia, só que talvez a minha mente não tava tão boa.
Então, graças a Deus, eu consegui tratar a minha saúde sem saber que poderia acontecer alguma coisa. Então, quando eu tive a embolia pulmonar, se não fosse os 4 anos de pedal que eu tive sofrido, quem tava junto sabe, talvez eu não passaria daquela embolia, porque o meu pulmão, quando eu recebi a embolia pulmonar, ele estava muito bom. Então, do jeito que veio a bactéria, ela foi embora, porque ele estava muito preparado. Eu não bebo, eu não fumo. Era isso que os médicos perguntavam pra mim todo dia. Eu não tenho vício. Então eu tava muito preparada. Então o que eu deixo pra vocês hoje é que academia, exercício físico, atividade física não é só por um corpo ideal. É por saúde. Se eu não tivesse com a minha saúde do jeito que tava em fevereiro de 2025, hoje eu não estaria aqui pra contar a história. História não, né? A realidade. Eu não estaria mesmo. Então, eu sempre fui muito dedicada, sobretudo, e hoje, graças a Deus, eu estou voltando a fazer o que eu fazia antes, que eu estou de alta para poder fazer academia. As minhas feridas fecharam quase 100%, ainda não todas 100%, tem uma que tá para fechar de vez, mas já tá no processo final, já posso voltar para academia, não do mesmo jeito que eu tava antes, mas eu já posso. O meu pulmão tá 100% fortalecido. Passei com o pessoal da pneu por muito tempo na Unicamp, tô de alta. Os remédios eu venho fazendo o desmame gradualmente. O corticoide eu já terminei, finalizei ele em dezembro, graças a Deus. E os outros remédios eu estou saindo aos poucos, mas é o que eu sempre falei pros médicos. Eu tava no meu auge, eu sempre falava, eu tava no meu auge, por que foi acontecer isso comigo? Então a gente nunca sabe quando uma doença vai chegar na nossa vida. Por isso que a gente tem que estar com a nossa atividade em dia, né? E não extrapolar muito em questão de bebida, porque a vida não é hoje, né? Então, se eu fosse pensar assim, talvez eu não estaria aqui. Quando eu recebi o diagnóstico do pioderma gangrenoso, que foi a doutora Patrícia Toledo, dermatologista da minha cidade aqui de Sumaré, estado de São Paulo, e ela que me ajudou muito, me deu o maior respaldo. Ela, nossa, não tenho nem o que falar dela, ela é uma excelente profissional, devo muito a ela. Ela, nossa, sem palavras para a doutora Patrícia, que foi a ponte para que eu conseguisse fazer o tratamento na Unicamp. Acredito que se não fosse ela, eu não conseguiria ter chegado até lá e nem conseguido ter diagnosticado a doença tão rápido, porque ela esteve de prontidão para me ajudar. E os outros médicos envolvidos também, da Unicamp, que me ajudaram muito, que estavam sempre de prontidão no meu caso, que iam sempre me visitar, sempre me perguntar como que eu tava, sempre dando maior auxílio para mim, a questão da respiração minha, sempre fazendo exame, os curativos também, todas as enfermeiras, nossa, tudo que eu passei na Unicamp, todas as pessoas que eu conheci, todos os lugares que eu fui passando, não tenho o que falar, é só agradecimento mesmo. E agradecer primeiramente a Deus pela minha vida, porque se não fosse por Deus, nada disso teria acontecido. E hoje a frase que me define é que Deus pode mudar o seu cenário da noite pro dia, porque Deus é o Deus do impossível e Deus faz acontecer a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. E eu acredito que se eu passei por tudo isso, é porque eu tinha que passar. Eu era forte o suficiente, sou ainda, para passar por tudo que eu passei. E tá aqui hoje para contar para vocês um pouco da minha história. E resumindo, hoje, graças a Deus, a minha doença autoimune está em remissão. E eu espero de todo o meu coração, com fé em Deus, que nunca mais volte, nunca mais na vida. Então é isso, e quem tiver qualquer dúvida, quiser conversar comigo mais sobre o meu caso, só me mandar mensagem que com certeza eu vou querer ajudar muita gente.